A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 1º de novembro de 2024, quero compartilhar uma palavra do Senhor. Estamos no 11º mês e eu profetizo na sua vida que você viverá experiências este mês com o Senhor Jesus. Mas para isso, ouça a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor. Pois a própria palavra nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, constantemente temos que ouvir essa palavra para edificar a nossa vida, aumentar a nossa fé e viver cada vez mais experiências com o Senhor. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus aqui ele nos diz que ele é a porta, que ele é a porta de entrada para a vida eterna, para ter vida em abundância e poder viver todas as promessas que o Senhor nos promete. Eu gosto muito da meditação do teólogo C.S. Lewis. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que ou nós cremos que Jesus ele é Deus e ele é tudo que ele diz ser, ou nós temos que crer que ele é um lunático. Não tem meio termo. Há várias religiões que começam a dar explicações erradas da pessoa de Jesus, por quem é Jesus. Mas Jesus, ele dá toda a explicação necessária para compreendermos ele. E ele diz que ele é Deus, que ele é o Messias, que ele é o prometido, que ele é a porta, que ele é o caminho para a vida. E é esse Jesus que nós temos que crer, e é esse Jesus que eu apresento para você. Você tem que olhar para a palavra do Senhor e crer que de fato, e tudo que diz nela é verdade. E não dar ouvido para vozes mundanas, para falsos profetas, falsos mestres, que deturpa a palavra do Senhor. Quando eu escuto esses falsos mestres dizendo uma pessoa de Jesus que ele não é, algumas vezes dando a entender sim que ele é uma boa pessoa, que ele é um profeta, que ele veio para revolucionar, eu penso, se você tiver certo, Jesus é maluco, Jesus é louco, pois ele não disse isso. Ele nos diz sim que ele é a porta e todos que entram por essa porta encontram pastagem, encontram a vida eterna, encontram palavras que nos levará para o cumprimento do propósito na nossa vida. A meditação de hoje diz assim: Jesus não veio restaurar uma religião, mas restaurar um relacionamento. Jesus ele nos convida para conectar-se a ele. Conectar-se com quem é a verdade, com quem tem a solução para o nosso espírito, para a nossa alma e até para o nosso corpo, para que enquanto estivermos nesse mundo como peregrinos, nós conseguimos viver melhor, nós consigamos viver melhor e alcançar o objetivo e o propósito que Deus nos criou, pois nós somos criatura do Senhor e Ele nos criou para um propósito de vida em abundância, um propósito para nós cumprirmos o ministério dele aqui na terra. É para isso que fomos chamados. E nós precisamos compreender essa nossa identidade para que ele possa agir em nós, atuar em nós e colocar tudo no local certo. Como eu amo a palavra do Senhor. Como a palavra do Senhor me enche de esperança, de expectativa, me enche de ânimo. Quantas vezes acordo desanimada, muitas vezes preocupadas com os problemas, mas eu começo a ouvir o que o Senhor ministra no meu coração, através da sua palavra, através de louvores, através de homens e mulheres de Deus. E eu consigo viver o bom ânimo que Jesus pede para nós vivermos. O bom ânimo que Ele pede para nós termos. E é somente através dessa conexão que nós conseguimos viver dessa forma. Quero compartilhar também a leitura bíblica. A leitura bíblica está em Gênesis 8, ainda falando sobre a história de Noé. A família onde Deus ele reiniciou o mundo.
onde Deus ele fez uma nova história, uma nova aliança. E a partir do versículo 6 de Gênesis 8 diz assim: passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque a água ainda cobria toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então disse a Noé: Deus, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os animais pequenos, e se movam rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Glória a Deus por essa palavra. Eu lendo essa passagem em Gênesis 8, Deus ele ministrou no meu coração sobre o quão é importante a obediência, o quão é importante nós sabermos esperar, nós sabermos aceitar os processos das coisas. Quando nós vemos tudo o que Noé foi orientado a fazer, como que demorou para que cumprisse tudo o que o Senhor falou para ele que iria acontecer. E a parte de Noé coube acreditar, a parte de Noé coube obedecer, a parte de Noé coube respeitar o processo que o Senhor queria que ele passasse. As coisas não foram instantâneas e Noé ele conseguiu segurar a ansiedade, respirar e esperar o momento correto para cada coisa. Quando Deus falou para Noé construir a arca, ele construiu. Foram anos, demorou anos. E ele passando por aquele processo de trabalho pesado junto com a sua família, o processo de estar num mundo corrompido, numa sociedade onde as pessoas não respeitavam, não toleravam, zombavam dele, não acreditavam o que Deus iria fazer. E ele continuou firme, persistente, olhando para Deus. Quando começou a chover, ele calmamente, sem apavoro, entrou na arca com a sua família, com todas as orientações do Senhor, os animais, e ele soube esperar. Ele soube confiar no Senhor. Pois imagina aquela chuva, aquela tempestade, aquela crise, aquela instabilidade que ele estava vivendo dentro daquela arca, sem saber o que estava acontecendo para fora. Imagina o quanto que ele poderia se sentir abalado com aquela situação, mas ele olhou para o Senhor e ele creu que tudo que Deus prometera para ele daria certo. Algumas vezes estamos no processo da nossa vida,
Estamos passando pelo momento da tempestade para conseguir alcançar a nossa promessa e nós começamos a nos sentir abalados. Mas quando nós estamos firmes com o Senhor, nós olhamos para Ele e nós cremos que se Deus falou que vai acontecer, não é essa tempestade que vai me desestabilizar. Como eu aprendo com Noé. E Noé foi passando os dias, semana, passou o mês, porque ao todo ele ficou naquela arca 150 dias. Imagina vocês ficar 150 dias, 6 meses dentro de um local fechado com as mesmas pessoas, com animais. Imagina o cheiro que estava lá dentro. E ele tolerou todo esse processo de dor, esse processo de luta. Quando parou de chover, Noé abriu a arca, ele viu que ainda tinha água, ele viu que não era o momento dele descer, ele suportou, descendo no momento certo. Se Noé se apavora a qualquer momento, se ele descesse daquela arca antes, ele poderia morrer, colocar em risco a vida das pessoas e dos animais. Mas ele confiou no Senhor e ele esperou o momento certo de descer da arca. Quando Deus viu que Noé, ele passou por todo aquele processo, aquela calma, respeitando e obedecendo, olha o que Deus diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Essa promessa do Senhor para a humanidade, pois essa promessa não foi para a família de Noé. Essa promessa foi para sempre, para todo mundo, para todas as pessoas que pisaram nessa terra. Essa promessa é para mim e para você. Deus está dizendo que Ele jamais destruirá, como Ele fez na época de Noé. E essa promessa que Deus ele fez para todos nós, que nos alcança até o dia de hoje, só foi possível porque um homem obedeceu, porque Noé creu, porque Noé suportou todas aquelas dores para que nós fôssemos hoje ainda alcançados por essa promessa. Como é maravilhoso essa meditação. E Deus diz: enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Talvez você está passando por dores, por momentos difíceis, por lutas. Nós não conseguimos entender o porquê hoje, porque imagina quanto que foi difícil para Noé naquele momento. Por mais que ele soubesse que aquela humanidade que estava vivendo com ele naquele momento merecia, é difícil compreender os desígnios do Senhor. Só que saiba que toda luta, toda dor que você está passando hoje alcançará gerações posteriores, alcançará pessoas futuras que vão ser alcançadas pelo Senhor através da sua obediência, através do cumprimento da promessa da nossa vida. Todas as dores que Deus permite nós passarmos é para gerar testemunhos, e os nossos testemunhos edificarão não só a nossa vida, mas as pessoas ao nosso redor, mas as pessoas posteriores, pessoas até que a gente não conhece, de gerações futuras. Que essa palavra possa te dar bom ânimo para enfrentar todas as lutas que Deus está dando para você hoje. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.